Olá, a graça e a paz de Cristo Jesus, a Ele, ao nome dEle, a honra, a glória, o poder e o louvor para todos sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Eu sou o Pastor Van e quero conduzir você às páginas da Bíblia, das Escrituras, amém? Do livro que foi inspirado e escrito pelos homens de Deus, separado pelos homens de Deus, a um povo, aos judeus, a Israel ou aos israelitas. Amém? Então, esta Bíblia, este livro, foi escrito exclusivamente para um povo. Ele tinha um endereço. Qual era esse endereço? Israel, os judeus. Nós somos enxetados, ou fomos enxetados à videira verdadeira. Então, Romanos capítulo 11. Mas o tema hoje aqui ainda é a continuação de diversos vídeos que eu estou fazendo para dar resposta, né, ou para trazer luz a um teólogo adventista do sétimo dia, né? Então, doutor teólogo adventista, né? O senhor que é famoso nas suas exposições teológicas e escatológicas e também enganosa, doutor, disse que os discípulos, né, deveriam pregar ao povo de Israel. Olha só o que o doutor famoso da escatologia consumada disse. Ele disse que os discípulos de Jesus deveriam pregar ao povo de Israel e depois os discípulos de Jesus iriam pregar aos gentios. Preste bem atenção ao que eu estou falando aqui. Olha o equívoco do doutor. E é doutor em teologia, conhecedor do hebraico, do aramaico, do grego, das línguas originais, mas não conhece de interpretação bíblica, ou no mínimo, ele força os textos para dar o seu entendimento. Mesmo assim, doutor, o senhor errou na sua... Aliás, errou não. Aqui não errou não. Aqui o senhor acrescentou. O senhor acrescentou as suas palavras no texto. O texto não contém, o texto não diz, o texto não expõe este seu raciocínio. Vou repetir para ficar bem claro. O doutor, teólogo, adventista, famoso, disse, 2 pontos. Os discípulos de Jesus, está no vídeo dele aí, está no vídeo dele. Os discípulos de Jesus deveriam pregar ao povo de Israel, de início, e depois os mesmos discípulos de Jesus iriam pregar aos gentios. Eu pergunto, isso está na Bíblia? Esta colocação do doutor adventista está na Bíblia? A resposta é, tá não. Não está na Bíblia. Foi isso que Jesus falou, em Mateus capítulo 10, que os discípulos iriam pregar aos gentios e depois, os discípulos iriam pregar aos judeus e depois iriam pregar aos gentios? Não, isto não está na Bíblia. E onde está escrito isto, doutor? Para eu poder expor aqui. Quando o senhor me mandar aqui embaixo, escrever aí, olha, irmão Van, ou herege, ou filho do sei de quê, não tem problema, né? A salvação não está no conhecimento e nem no seu pensamento a meu respeito e nem a respeito de ninguém. A salvação é um dom que veio da graça de Cristo, é um dom de Deus a todo aquele que ele escolheu, que ele elegeu, que ele
predestinou antes da fundação do mundo. A salvação é dada àquele que tem o nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. A salvação é mérito de Deus, é mérito de Cristo. A salvação foi decretada na cruz do Calvário e não no pensamento de um pastor, de um doutor, né, de teologia ou escatologia, ou porque escreveu diversos livros. A salvação não é mérito de homem, não vem por apontar, não vem por botar a mão na cabeça de ninguém e diga receba o Espírito Santo. Não, o Espírito ele dá a quem ele quer. Amém, doutor? Entendeu aí o mistério? Glória a Deus. Então, o doutor famoso de teologia, né, e escatologia adventista, disse que os discípulos iriam pregar primeiro aos judeus e depois iriam para os gentios. Então, isto não está escrito na Bíblia. Jesus não falou isso, certo? Então, como é que eu chamo como é que eu chamo este palavreado do doutor? Isto é uma acrescentação sua, doutor. Isto não está na Bíblia. Jesus não mandou os discípulos irem pregar aos judeus e depois pregar aos gentios. Não. Calma, vamos chegar lá. Então, o que diz Mateus, capítulo de número 10? Esse que está aqui, ó, na sua tela. Bom, antes de eu dar continuidade às Escrituras, ao estudo, eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, em segundo lugar a Deus e em terceiro lugar a Deus, pelos 142 inscritos no canal, iluminados pela graça. Vocês, cada vez que eu olho lá e vejo um inscrito, 2 inscritos, 3 inscritos, cada vez que aumenta a inscrição, isso me inspira, isto me dá prazer, isto me incentiva, né, a buscar, a comprar melhores livros, a me deleitar, né, a passar horas e horas de madrugadas estudando, pesquisando, pedindo ao Espírito Santo a sabedoria, a graça, o dom do conhecimento que alargue, que me preencha na minha mente, né, o conhecimento, para que eu possa trazer a você, né, à luz do Evangelho de Cristo, aquilo que o texto diz, e não o que eu vou acrescentar, o que eu acho, o meu achismo, né, doutor? O meu achismo, dizer que os discípulos, exemplo, dizer que os discípulos foram pregar aos judeus e depois Jesus ia mandar os mesmos discípulos pregar aos gentios. Isto eu chamo de acrescentação. Isto não está em Mateus capítulo 10. Nós vamos examinar agora Mateus capítulo 10 para ver se a gente encontra isso que o doutor disse. Tá bom, doutor? Acompanhe comigo aí, doutor. Não sei se meus vídeos estão chegando à vossa pessoa, mas espero que sim, né? E que o Senhor responda de acordo com os textos bíblicos, de acordo com o que está na Escritura. Tá bom, doutor? Então vamos lá. Vamos ver o que é que diz. Vamos ver se esses mesmos discípulos que pregaram aos judeus foram pregar aos gentios. Vamos ver, Mateus capítulo 10, porque o contexto tem que estar em Mateus 10, ok? Vamos lá. Mateus 10, versículo 1 ao em diante, que diz assim: Jesus reuniu seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de enfermidade e doença. Agora preste atenção aqui nos discípulos, preste atenção aqui nos nomes dos discípulos. Vai faltar um discípulo. Este foi o discípulo separado, foi o abortado, foi o último. Ele não está aqui. É só você prestar atenção que aqui a gente já vai desvendar um grande mistério, um grande problema para os doutores da lei. Presta atenção aqui. Estes são Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão,
também chamado Pedro, depois André, irmão de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, 3. Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Zebedeu, João, irmão de Tiago, perdão, eu me atrapalhei aqui, eu voltei para o 2. Filipe, o 3, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de impostos, foi apóstolo. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, 4. Simão, o cananeu, Judas Iscariotes, que depois traiu Jesus. Agora o 5. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. Não vão aos gentios nem aos samaritanos. Bom, presta atenção aqui. Do 1, né, do versículo 2, estes são os 12 apóstolos. Doutor, eu faço uma perguntinha simples de escola dominical. Eu pergunto ao senhor, aqui qualquer alunozinho, né, de primário, de escola dominical ali, as primeiras instruções que ele vai aprender na escola dominical, que aqui não é ensinado, mas eu vou passar para os alunos agora da escola dominical aqui no YouTube. Doutor, pergunta ao senhor, pergunta simples, fácil de responder. Nesses 12 aqui, nessa primeira instrução de Cristo aos seus apóstolos, eu pergunto, o apóstolo Paulo estava nessa comitiva? Sim ou não? Porque isso faz toda a diferença, doutor. Se o senhor disser que sim, o senhor vai ter que provar onde é que Paulo estava aqui. Será que Paulo aqui era Zebedeu? Não. Paulo aqui era Bartolomeu? Tomé? Não. Então, se o senhor disser que não, o senhor vai estar concordando comigo que Paulo foi o último apóstolo, não estava nessa primeira nem na segunda comitiva, mas que Paulo veio depois com as últimas revelações da graça do Evangelho, das boas novas do Evangelho, da graça de Cristo. Ok, doutor? Concorda comigo? Beleza, amém. Obrigado, doutor. Glória a Deus. Então, o apóstolo Paulo apóstolo, não estava aqui nesta primeira comitiva. Quando Jesus enviou esses discípulos, o apóstolo dos gentios não estava aqui. E isto faz toda a diferença. Beleza? Muito bem. Então, no versículo 5, né? O versículo 5, deixa eu achar aqui o versículo 5, o doutor adventista disse que esses mesmos discípulos que foram enviados para os judeus seriam enviados para os gentios. Não, o texto não diz isso em lugar nenhum, doutor. O contexto não diz isso em lugar nenhum, meu amigo doutor. Pelo contrário, o texto diz assim, ó, versículo 5. Jesus enviou os 12 sem Paulo, que faz a diferença lá na frente, os 12 com as seguintes instruções: não vão aos gentios nem aos samaritanos, né? O 5. O 6, doutor, vão antes as ovelhas perdidas do povo de Israel ou da casa de Israel. Vão antes, não vão lá onde estão os gentios. Deixa os gentios que eu tenho um negócio diferente para os gentios, né? O que Jesus estava dizendo aos discípulos, os gentios é propriedade exclusiva, é outro povo. Gentios não receberam a lei. Os gentios não foi povo escolhido. Então deixa os gentios que eu tenho algo preparado para eles. Os gentios, eu tenho um apóstolo que eu já estou preparando no ventre da sua mãe para ser pregador, que eu vou enviar exclusivamente só para os gentios. Ok, doutor? Então o senhor tem que falar isso na sua escolinha dominical. Aliás, perdão, no seu sábado dominical, né? Sábado dominical não. Na sua escolinha sabática.
Amém? O senhor tem que falar isso, dizer que Paulo foi exclusivo para os gentios. Então, nessa primeira comitiva aqui, Paulo não estava presente. E isto faz toda diferença. Muito bem, eu tenho que vigiar esse muito bem. Amém? Então, ok, glória a Deus. Vamos lá. Então, essa instrução não foi para uma semana, doutor. Quando o senhor diz aqui, olhe, aí o senhor vem, né? Aí ele vai dar o sermão todinho, vai preparar eles. Quando o senhor chega aqui, ó, no versículo de número 23, aí o senhor vai ler e vai dizer assim, 23. Quando, porém, perseguidos numa cidade, fujam para outra, eu lhes digo a verdade, o Filho do Homem voltará antes que tenham percorrido todas as cidades de Israel. Aí o Senhor disse que ali Jesus iria voltar para os discípulos. Isto é verdade? É não, doutor. Isto é uma acrescentação sua. O texto não diz isso. Em lugar nenhum o senhor vai ver quando Jesus manda os discípulos e depois eles, vocês vão pregar, vão por aí nas cidades, nas aldeias, né? E não vai dar tempo para vocês chegarem nas cidades todinha de Israel e eu vou ao encontro de vocês. E eu vou lá na cidade de Israel. Isto não está no contexto, doutor. Muito pelo contrário. Olha o que foi que houve. Presta atenção aqui, doutor. Assim, olha. Então, Mateus 10, certo? Essa instrução não foi para alguns anos, não foi, doutor, porque eles foram e voltaram para Jesus, depois foram de novo e voltaram, depois foram de novo, e isso Jesus acompanhando toda a caravana dos discípulos, toda a missão dos discípulos, Jesus estava presente, doutor. Então, não foi para um ano, não, essa instrução era para longos meses, ou até a vinda, a segunda, deixa eu botar aqui, a segunda vinda do Filho do Homem, ou de Jesus, né? Do Filho de Deus, de Jesus, o Nazareno. Então seria a segunda vinda, sim, em glória, como ele diz em outros textos, no versículo 26, quando Jesus veio, certo? Em 70. Então eles foram pregar e continuaram pregando, anunciando o reino de Deus, não a graça de Cristo. Porque o reino, doutor, o evangelho do reino, vou mostrar para o senhor já já, foi direcionado exclusivamente para os judeus circuncisos. O evangelho da graça, pregado por Paulo, revelado a Paulo, foi exclusivo para a salvação, tanto de judeus como gentios, mas foi exclusivo para os gentios. Então, aqui, né, concluímos aqui esta parte, que essa instrução aqui, que Jesus deu aos seus discípulos, certo? Jesus não mandou ele, e depois Jesus foi, depois de uma semana, depois de um mês, Jesus voltou, foi atrás dos discípulos? Não, isto não está no... Procure aí, doutor, e veja se Jesus voltou depois de uma semana para os discípulos. Olha o que é que o senhor vai ver aqui. Isto aqui foi uma instrução dada, né, que eles levaram meses e até ano, ou ano e meses, até a vinda do Filho do Homem em juízo, no ano 70. Muito bem, doutor, glória a Deus. Então, doutor, o próprio contexto dá a entender que a missão dos discípulos durou alguns anos. Olha aí, o próprio contexto dá a entender, certo? Que a missão do capítulo 10 de Mateus, esta missão aqui, ó, do versículo 23, dos discípulos, durou alguns anos. Primeiro, vamos lá agora. Vamos agora para o beabá da escolinha dominical. Os discípulos deveriam procurar as ovelhas perdidas, né, da casa de Israel, até as regiões distantes. O senhor vai ver isto aqui, ó. Essa missão aqui
Primeira coisa, eles deveriam ir exclusivamente às ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, aos judeus, aos circuncisos. A missão, doutor, a missão de Jesus vindo em carne foi para Israel, para os judeus, para salvar, remir o seu povo judeu, Israel, de seus pecados, ou do seu pecado. Bom, olha o que é que Jesus disse aos discípulos, Mateus 10, 6. Vão antes as ovelhas perdidas do povo de Israel, ok? Então vão antes as ovelhas perdidas do povo de Israel. Esta era a missão. Eles teriam que ir às ovelhas perdidas. Ovelhas perdidas também estavam em outras regiões ou em outros países vizinhos ali a Israel. Segundo, essa missão, eles iriam passar pelo princípio de dores e a grande tribulação, doutor. Doutor, o senhor esqueceu disso aqui. Doutor, assim o senhor tá enganando as ovelhas. O senhor esqueceu disso aqui. O contexto fala de princípio de dores e grande tribulação. O senhor não viu isso aqui? No contexto, capítulo 10? Vamos lá então. Vamos para a escolinha, vamos para a aula. Versículo 16. Olha só. Versículo 16. Ouçam, ó o mestre falando aos seus discípulos. Ouçam. Eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam espertos como serpentes e simples como pomba. Eles iriam para o meio dos lobos. 17. Tenham cuidado, pois vocês serão entregues aos tribunais e chicoteados nas sinagogas. Olha o princípio das dores, doutor. Por minha causa, serão julgados diante de governantes e reis, mas essa será a oportunidade de falar a meu respeito a eles e aos gentios, a lei de Israel, ok? Então eles seriam, por a causa, pelo nome de Cristo, eles seriam entregues aos governantes e reis. Perceba, doutor, que nesta primeira missão, eles não foram perseguidos, pelo contrário, voltaram alegres. Eles não foram perseguidos, não foram entregues aos governadores enquanto Jesus estava no corpo físico. Eles não foram entregues aos governadores, não foram entregues aos reis, certo? Não foram presos, não foram açoitados. Jesus estava já preparando eles para a grande perseguição. Se liga aí, doutor. Olha o 19. Quando forem presos, eles não foram presos dessa vez, dessa primeira missão aqui, pelo contrário, voltaram tudo alegres. Quando forem presos, não se preocupem com o modo como responderão, nem com o que dirão. Naquele momento, as palavras certas lhes serão concedidas. 20. O 20. Pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito de meu Pai, falará por meio de vós. 21. O irmão trairá seu irmão. Olha, doutor, aqui é princípio de dores. Veja como Jesus está falando, Mateus 24 aqui. Lá no capítulo 24, Jesus já vai abrir o leque na mente deles. Olha, a missão é essa aqui, ó. Olha o que vocês vão enfrentar. Olha o princípio de dores que vocês vão passar. Olha a grande tribulação que vocês vão enfrentar. Olha, doutor, olha aqui, ó. O irmão trairá seu irmão. Isso não aconteceu aqui em Mateus 10, nesta primeira missão. Não aconteceu. O irmão trairá seu irmão e o entregará à morte. E assim também o pai a seu próprio filho. Os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Isso não aconteceu nesta missão, doutor.
certo? Então não adianta ocultar a vinda de Jesus em 70, porque a gente vai passar vergonha se disser isso. Todos odiarão, 22, todos odiarão por minha causa, mas quem perseverar até o fim será salvo. Doutor, uma pergunta muito importante que eu vou lhe fazer aqui agora. Ao senhor. Quem perseverar, aqui ó, mas quem perseverar até o fim será salvo. Eu lhe pergunto, perseverar de quê? Se eles não foram passar pelo princípio de dores nem a grande tribulação. Perseverar de quê? Perseverar da poeira? Perseverar da sede? Perseverar da escassez de roupa, de alimento? Perseverar de quê, doutor? O senhor quer saber de que essa perseverança aqui? Olha, então, essa missão, certo? Das ovelhas perdidas da casa de Israel, e eles iriam passar pelo princípio de dores e a grande tribulação. Esta perseverança aqui, doutor, quando Jesus diz aqui, ó, todos os odiarão por minha causa, isso é o capítulo 10, que o Senhor disse que aqui, o versículo 23 que eu vou citar aqui já, certo? O próximo versículo 23, o Senhor disse que eles iriam e Jesus ia ao encontro deles. Isto não está na Bíblia, doutor, não está na Bíblia. Vamos falar o que o texto diz, sem achismo, sem acrescentação, sem tirar, sem mimimi, mas o que é que o texto diz? O 22 diz assim, todos os odiarão por minha causa, mas, aqui o detalhe, quem perseverar até o fim será salvo. Salvo de quê, doutor? Responda aí para as suas ovelhas. Responda para o seu público, responda para os seus inscritos, responda para os irmãos e as irmãs do seu canal. Perseverar de quê? De que Jesus estava falando aqui? Que eles teriam que perseverar. O Senhor sabe disso. O Senhor fez escatologia. O Senhor deve ter estudado num bom seminário teológico, né, adventista. O Senhor está preparado, eu pelo menos acredito. Eu que fui xingado aí, que diz quem é você para falar dos teólogos adventistas? Quem é você? Você não é ninguém, você... Mas pelo menos eu não omito, pelo menos eu não invento, pelo menos eu não digo que acho que é isso, pelo menos eu digo que aquele que perseverar até o fim será salvo. Isto aqui está lá no contexto de Mateus 24. E esta perseverança, ela vem dentro da grande tribulação que os discípulos e a igreja de Pedro, de Paulo e de João passou. Ok, doutor? A igreja passou por esta grande tribulação que sucumbiu, que explodiu no ano 70 DC, doutor. Olha só, veja aqui, doutor. Essa missão iria passar pelo princípio das dores. Mateus capítulo 10, Jesus estava preparando os discípulos para a grande tribulação. E não que Jesus ia voltar para ele. Vai, vocês pregam aí, passam 1, 2 dias, uma semana, um mês e eu vou voltar para vocês. Isso não aconteceu, doutor. Isto o Senhor está acrescentando ao texto. O texto não diz isso. Em lugar nenhum. Eu li, reli, li de novo. Tive o cuidado de não falar aquilo que a Bíblia não diz. E o texto me dá esta condição de falar isto que eu estou dizendo ao Senhor. Que o texto, que o Senhor está dizendo, que o Senhor disse no seu vídeo, não é verdade. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Agora, versículo 17 diz assim, doutor, olha, o 17 diz assim, ó, cadê aqui? Vos entregarão, aqui, vos entregarão às sinagogas, né? Cidade, recusar. Então, quando ele diz aqui, vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão, e sereis levados à presença de governadores e reis. Deixa eu ver aqui, doutor. Aqui, ó. Aqui, 18. Por minha causa,
serão julgados diante de governantes e reis, mas essa será a oportunidade de falar a meu respeito a eles e aos gentios. Aqui, quando forem presos, não se preocupem com o modo como responderão, nem com o que dirão. Aquele momento, as palavras certas lhes serão concedidas. Quando forem presos, quando forem levados a quê? À presença, aqui o 18, né? Por minha causa serão julgados diante de governantes e reis. Eu pergunto ao Senhor, aonde é que está escrito no capítulo 10 que eles foram levados aos governantes e aos reis, doutor? Aonde está escrito isso? Aonde é que eu posso ler isso? O Senhor vai ver isso lá em Mateus capítulo 24. Que Mateus capítulo 24 é a continuação dessa instrução de Jesus. Jesus sempre trazia detalhes, preparando a alma, o psicológico, o psique, né? Preparando eles emocionalmente, preparando eles teologicamente, para que quando chegasse o momento deles passarem pelos princípios das dores e a grande tribulação, eles já estavam firmes no evangelho do reino de Cristo, na promessa da vida eterna. Então aqui não diz, Mateus 10 não diz que Jesus voltou para ele, e Mateus 10 não diz que eles passaram por isso aqui. Eles passaram depois de alguns anos, quando Jesus morreu e ressuscitou, doutor. Aqui, enquanto Jesus estava vivo, eles não passaram por nada disso. Calma, eu vou já mostrar ao Senhor isso aqui. Então, vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão e sereis levados à presença de governadores de reis. Quando isto aconteceu no capítulo 10? Não aconteceu, doutor. O Senhor se equivocou. O Senhor se equivocou. Agora, versículo 17 diz: tenham cuidado, pois vocês serão entregues aos tribunais e chicoteados nas sinagogas. Aonde está esse acontecimento no capítulo 10? Não ocorreu. Isto ocorreu no princípio das dores, repito, e na grande tribulação que começou no ano 68 e terminou no ano 72, aonde a força maior, né, o horror, né, a dor, né, a mortandade, certo? A matança foi o clímax geral, máximo da grande tribulação, ocorreu no ano 70, com o maior sinal da vinda do Filho do Homem, a queda do Templo de Jerusalém. Ok? Então isto aqui aconteceu, doutor, mas aconteceu depois da morte e ressurreição de Cristo. Enquanto Cristo estava vivo, isto aqui não aconteceu. E o senhor vai ver isso, esse princípio do princípio das dores, já em Atos dos Apóstolos. Ali, logo no princípio, o senhor já vai ver o princípio da perseguição, que era o que foi o princípio das dores. Mas ali, Jesus já não estava mais com eles em forma física. Entendeu, doutor? Muito bem. Então, olha, agora o versículo 21 diz, 21, né? O irmão trairá seu irmão e o entregará à morte, e assim também o pai a seu próprio filho. Os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Princípio de dores, doutor. Já no finalzinho, já depois da morte e ressurreição de Cristo. Mateus 10, isso aqui foi só um princípio da instrução, preparando ele para a grande tribulação. Então, o Senhor dizer que versículo 23, ali seria da volta de Jesus para os discípulos, Jesus iria voltar para Israel, doutor, não dá. Não bate com o texto sagrado, não bate, doutor. Aí o senhor se equivocou, o senhor é formado. O senhor não pode falar isso, doutor. O senhor é formado em teologia, o senhor conhece o grego, o aramaico, o hebraico. Eu acredito que sim, né? É famoso. Então, agora veja se isso aqui, olha esse contexto de Mateus 10 e vamos ver o que aqui diz Lucas, certo? Lucas, capítulo de número 21. Lucas 21, versículo de número 12
e 13. O 12 diz: antes de tudo isso, porém, haverá um tempo de perseguição. Vocês serão arrastados para as sinagogas. Olha, doutor, o senhor esqueceu de correlacionar os textos de Mateus com Lucas e Marcos 13. Tá vendo aí? Olha, doutor, olha aqui. Olha, quem é você? Eu sou mais um, como disse a minha irmã, lá de Costinha, aqui em Cabedelo. Diga que você saiu do sistema religioso. Diga que você não serve mais a esta religião, né, atrasada, que ficou lá em 70 DC. Doutor, eu sou mais um que saiu do sistema ao qual o senhor faz parte. Eu, o amigo Van aqui, não faz parte mais desse sistema religioso. Eu agora, eu vou debater, eu vou contrapor, né, o que vocês ensinam, o que o sistema religioso ensina que eu ensinava. Agora eu não ensino mais isso, doutor, ensina isso aqui agora. Aquilo que Jesus disse a Mateus capítulo 10, olha Mateus capítulo 21, essa profecia de Jesus que aconteceu na grande tribulação em 70. Olha o ensinamento, vê se não bate com Mateus 10. Olha só, antes de tudo isso, porém, haverá um tempo de perseguição. Vocês serão arrastados para as sinagogas, né? Para as sinagogas e prisões. E por minha causa serão julgados diante de reis e governadores. Viu que naquele momento, Mateus 10, não aconteceu? Viu que isso ali foi uma instrução para anos depois? Jesus estava no ano 33, Jesus estava profetizando todo esse princípio de dores, certo? Até o ano 68, e do ano 68 da primeira era cristã até o ano 72, aonde a máxima foi em 70, com a queda do tempo, aconteceu a grande tribulação que vocês estão esperando até hoje e não vai vir mais. Aqui Jesus falou que não houve antes e nem haverá depois, foi para os judeus, doutor, foi para Israel, doutor, foi para os judeus, aconteceu em 70. Então, eles iriam ser levados, arrastados para as sinagogas, prisões, aqui, doutor, olhe, e por minha causa serão julgados diante de reis e governadores. Volte lá para o capítulo 10 de Mateus, que o senhor vai entender isso aqui. Versículo 13, o 13. Olha, doutor, essa, contudo, será a sua oportunidade de lhes falar sobre mim. Mateus 10, certo? Agora, versículo 16. O 16. Até mesmo seus pais, irmãos, parentes, amigos os trairão e até matarão alguns de vocês. Tá vendo aí, doutor, como bate Mateus 10? O senhor se equivocou. É bom o senhor fazer outro vídeo, doutor. Outro vídeo dizendo, irmão, um irmãozinho ali lá da Paraíba me deu aqui, me trouxe uma luz mas o senhor vai fazer isso? Vai não. Por quê? Reputação. Por que o senhor não vai voltar atrás? Por causa da sua posição, orgulho, ego. Por causa das vendas de livros. Aqui, doutor, gera isso, dinheiro. Omitir uma verdade é pecado, doutor. O senhor que está na lei, o senhor peca. O senhor, os senhores, os pastores erram, pecam por omitir a verdade, por não querer falar a verdade. Ou também por não conhecerem. Aí eu tiro o chapéu. Mas agora estão conhecendo e não podem omitir, não podem mais negar aquilo que o texto diz, a verdade. Até mesmo seus pais, irmãos, parentes e amigos os trairão e até matarão alguns de vocês. Isso aqui aconteceu, mas não lá naquele momento. Jesus não voltou para eles. Jesus voltou, né, já para fazer juízo em 70. Aguenta aí. Então, Mateus 10, 22. Mateus, veja o que o senhor esqueceu isso aqui, doutor. Aí esqueceu, lascou-se. Não tem mais aqui como voltar atrás. Esqueceu isso aqui, tem que correlacionar, doutor. Isso a gente aprende no seminário. Correlacionar os textos, examinar os pormenores que vocês não examinam mais. Olha isso aqui, é isso, receba. Isso não se faz, doutor.
Isso é matar, é forçar, é mandar de goela abaixo. Não dá. Eu já engoli muito isso, esse lixo religioso, essa heresia de vocês, esse falso ensino. Agora, doutor, mas não. Agora quem manda é as Escrituras, é a graça de Cristo. Capítulo 10 de Mateus, para a gente concluir essa parte aqui, versículo 22 diz: todos odiarão por minha causa, mas quem perseverar até o fim será salvo. Olha, doutor, olha aqui, apareceu, ó. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Tá vendo aqui? Voltando aqui. Beleza. Agora, Lucas, eu vou já explicar ao senhor o que é perseverar até o fim, certo? Para a gente concluir. E Lucas 21, 17. Lucas, capítulo 21. Já eu falo para o senhor que é, por que eles deveriam perseverar. E perseverar de quê? 21, 17. Que diz: todos os odiarão por minha causa. Está lá em Mateus 10. O senhor leu Mateus. Se não, volta o vídeo um pouquinho. Ou lê aí na sua Bíblia, que é rápido, né? As páginas assim. O senhor lê Mateus 10, que o senhor vai encontrar isso aqui. Então, isto aqui, doutor, foi para os dias do fim. Foi para o fim daquele aion. Doutor, outra pergunta ao senhor. O senhor sabe o que é uma dispensação? O senhor que é professor, doutor famoso, o senhor sabe o que é uma dispensação bíblica? Não venha dizer que foi sete dispensações. Só teve duas. Doutor, o senhor sabe o que é um aion? No grego, na língua grega, aion. O senhor sabe o que é isso? O senhor deveria saber, porque aí o senhor iria ter uma noção melhor do fim do mundo, né? Do fim do mundo. Quando se diz Mateus 24, 3, né? E quando será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Vocês dizem que são catástrofes. Não, catástrofe, destruição de pessoa? Não dá, doutor, não dá. Então, procure saber o que é um aion, certo? O que é o geneá de Mateus 24, 34, aquela palavra geneá no grego, que significa... Muito bem, doutor. Então, agora, o versículo 22, que diz aqui, ó, 22... Mateus 10, aqui, voltar para Mateus, isso, capítulo 10, versículo 22, que diz, aqui, doutor, olhe, doutor, que o senhor esqueceu, um detalhe muito importante: todos os odiarão por minha causa, mas quem perseverar até o fim será salvo. Eu pergunto ao senhor, perseverar de quê? De quê? Agora eu vou responder ao senhor, ao doutor adventista, né, do sétimo dia. Aquele que perseverar, né, até o fim será salvo. Aí o senhor vai lá, doutor, para Mateus 24. Aqui, ó, Mateus capítulo 24. Olha aqui a profecia de Jesus. E o versículo de número 13, doutor. 13 diz assim, ó: mas quem se mantiver firme ou perseverar até o fim será salvo. Doutor, este salvo aqui não é salvo para a vida eterna, não. Mateus capítulo 10, né, e o versículo 22, né, ele está correlacionado com Mateus 24, 13, quando Jesus disse aos discípulos: mas aquele que perseverar na grande tribulação. Jesus estava falando para os seus discípulos, não para mim e nem para o senhor, doutor, nem para a igreja adventista, e nem para a igreja evangélica, nem para a igreja católica. Jesus estava falando para os seus discípulos: aquele que perseverar até o fim será salvo, salvo da grande tribulação. O Senhor sabe disso, o Senhor não pode omitir esta verdade, o Senhor não pode ocultar, o Senhor não pode distorcer, o Senhor não pode forçar o texto, o Senhor não pode quebrar esta regra de interpretação. Mateus 24, Jesus está falando da grande tribulação que iria ocorrer em Israel para os judeus, a grande perseguição, ou seja, Roma e os exércitos aliados que iria invadir
invadir Jerusalém, iria massacrar, iria assolar a Israel, e o sinal da vinda dele seria a queda do templo. O Senhor, doutor, não pode negar esta verdade que está estampada nas Escrituras. Como eu um dia fui enganado, como eu um dia sentava na escolinha dominical e todos que os pastores, com as suas arrogâncias, prepotências e mentiras, falavam, e eu dizia amém, glória a Deus. Hoje, doutor, dá não. Engana mais não, doutor. Então, aquele que perseverar, doutor, Mateus capítulo 10, quando fala da perseverança, Jesus está falando da grande tribulação. Seria salvo aquele que for persistente, como diz aqui, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Salvo da grande tribulação. Não é salva a alma salva não. E não é salvo da vida para a vida eterna não, porque salvo eles já estavam, salvo eles já tinham sido comprados, salvo eles já tinham sido eleitos e escolhidos, tanto no céu como Cristo na terra, como diz, não fostes vós, João capítulo 15, que me escolheste, mas eu vos escolhi e vos nomeeis para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneçam. Eles já tinham sido escolhidos. Aqui, doutor, é salvo da grande tribulação que eles enfrentaram no ano 70, a maior para os judeus. Não houve antes e nunca mais haverá. Se houver outra tribulação igual ou pior do que aquela, Jesus é mentiroso, doutor. E Jesus, o meu Jesus, o Jesus da Bíblia, em João capítulo 14, versículo 6, ele disse que ele é a verdade e não a mentira. Ele é a verdade. Então, doutor, vamos passar a ensinar aqui agora, doutor. Mateus capítulo 10 é um texto escatológico. Vamos voltar aqui. Mateus capítulo 10, rapidamente, versículo 23, que diz, aqui, doutor, olhe, aqui, quando, porém, perseguidos numa cidade, fujam para outra, eu lhes digo a verdade, o Filho do Homem voltará antes que vocês tenham percorrido todas as cidades de Israel. Ele voltou em 70, aquele que perseverar na grande tribulação. Jesus não está dizendo nos dias de hoje, essa carta, o Mateus não foi escrito ontem não, doutor, e nem o ano passado, para mim e para o Senhor. Ele não foi escrito para a igreja adventista, dizendo aos adventistas, aos evangélicos, aos católicos que perseverar na grande tribulação. Então estamos no ano 50, no ano 30, no ano 65, no ano 40, 45 da primeira era cristã. Então está todo mundo doido, todo mundo pensando que está no ano 2022. Não, doutor, não, apague isso. Nós estamos no ano 2022. Isto aqui aconteceu no ano 70. Ele dizendo para os seus discípulos, aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus veio no ano 70 DC da primeira era cristã. E isto o Senhor tem que ensinar nas suas escolinhas sabatinais e os pastores nas escolinhas dominicais. Jesus veio em 70, doutor.